vejo, eu queria fazer até, eu acho que um comentário que eu acho que é interessante no que tange a patrocínios, né? A gente tem nosso segmento todo patrocina o futebol como um todo, e o que eu vejo pouco são ativações que sejam relevantes e inteligentes. É que nós comentávamos um pouco aqui antes de iniciarmos o podcast. Eu acho que vejo poucos planejamentos eficientes e poucas ativações que sejam relevantes. Aí chamam a atenção para as nossas grandes operações para que façam isso de uma forma mais inteligente. Mas há uma certa tendência à preguiça dentro da indústria, ou despreparo, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu entendo que talvez seja, desculpe interrompê-lo, Ale, talvez despreparo e um pouco de preguiça, porque está muito fácil você ter a sua marca exposta e com bastante visibilidade, mas eu acho que cria-se muita confusão, ninguém mais sabe qual é a bet que está aparecendo lá, porque são muitas, e eu acho que as grandes ativações farão a diferença daqui para frente. Não sei se vocês concordam com a minha... Concordo. Eu tive aí já, não tenho a tua experiência no marketing esportivo, mas na época que eu tive na Sport Radar, abriu-se a divisão de Ads, Advertising Solution. Eu cuidava dela aqui. E o negócio que melhor prosperou aqui foi o sponsorship, o patrocínio. Tiveram vários contratos que eu fui o agente responsável pela minha posição executiva, e a grande dificuldade lá eram os clubes e as federações se abrirem. Eles bloqueavam muito porque ainda era um mercado bem cinza, mas eu estou falando de outra época. E ainda não era regulamentado. Não era regulamentado, tinha tudo muito medo. Então a gente tinha vontade. Eu ia nas conferências pela América Latina e via na Colômbia o pessoal fazendo bingo no intervalo, ativando a estrela do time, e tentava replicar aqui, era brecado tudo, entendeu? Tanto que nas renovações, os próprios operadores que eram os patrocinadores falaram assim: poxa, não estou vendo o valor, mas eu preciso estar lá. Com branding lá, vamos para uma omoplata também. Ninguém queria os masters naquela época, nenhuma das duas partes. Claro. Os operadores não queriam aparecer tanto assim, nem os clubes queriam arriscar tanto. Hoje em dia é uma briga imensa por patrocínio master principal. Entendeu? Então, eu acho que o momento é muito oportuno. Eu vejo hoje o momento como oportuno, até porque estamos regulamentados do ponto de vista de trazer resultados, acho que é mais do que oportuno, mas a ativação, minha modesta experiência, eu acho que é o que vai trazer toda a diferença para o resultado no bolso dos operadores. Outro dia eu vi uma coisa curiosa nesse ponto, já que a gente abriu essa chama. Pior que a pessoa, não vou nem citar, também nem sei quem é. Ela estava falando pejorativamente para a indústria que está na moda, malhar a nossa indústria. Mas ele está falando o curioso caso da indústria que tem uma marca que compra o naming rights do campeonato e permite que outras 7 marcas façam propaganda. É uma coisa interessante. Mas exatamente o que eu estou dizendo. Fica uma confusão de marcas, são muitas marcas. E como é que você identifica a que você quer jogar? Você tem que fazer ativações inteligentes e relevantes para que lembrem de você. Mas você sabe que eu acho que aí é mais culpa de quem é dono da propriedade, cara. Sinceramente, a Comebol não faz isso. A Sport, não acho que é de quem é dono da propriedade. Não, eles querem ganhar. Eu acho que eles querem ganhar dinheiro. Eles estão na deles. Promotion, conheço uma história que quase caminhou para isso, para um patrocínio único. Não, mas aí era uma exclusividade. Mas aí tem que ser uma tremenda grana, desculpa, uma puta de uma grana, tem que valer a pena. Mas houve esse negócio. É uma história. Uma história curiosa. Prestes a fechar uma coisa. Mas eu digo, eles tinham um limite de segmento. 2, mais ou menos, acho. 2 ou 4, mas era um limite. Mas o que foi entendido agora? Que é muita grana no nosso segmento, que é o que eu vou me colocar no lado da mídia. Eles estão vendo muita grana no segmento, não querem limitar, e aí eles inverteram o problema para os operadores. E qual é o problema agora? Como é que eu me diferencio? E aí eu volto à nossa questão, que é ativando de forma inteligente e relevante. E aí você vai autorregular a coisa toda, porque infelizmente tá assim, desse jeito. Você liga a televisão, são 10 marcas, 15 propriedades diferentes, aí o cara tá um bexiga de uma marca, o campo tem 10 tipos de marca. E você pega as grandes agências com pouco conhecimento no segmento de iGame, eles sabem fazer o quê? Boa veiculação de mídia, mas não conhecem o segmento, não conhecem a regulamentação, não sabem o que pode e o que não pode. Tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente vê aí como uma coisa que é um problema, mas tem uma grande oportunidade também no mercado. Eu sou bem liberal em relação ao mercado, acho que ele precisa ser livre, né? Mas ainda assim, eu acho que um mínimo de bom senso, porque não há mais bom senso, eu deveria ter nesse momento de falar, galera, vamos fazer o seguinte, vou abrir esse ano 4 cotas para esse segmento, 5, 6, né, cotas para esse segmento. Quem pegar esse patrocínio, por exemplo, LED no campo, teremos 4.
Tapete, é só uma cota ou duas, Uhum. o campeonato todo. Um negócio que restringe um pouco. E aí tem uma oportunidade de mostrar com mais frequência aquela uma marca. Porque eu já vi marca que entrou uma vez. Eu soube de caso de marca que entrou uma vez naquela mosca morta lá que ninguém comprou, e eles foram os calhaus, né, da vida, meteram lá a marca do cara. Não, tinha casos que tinham algumas agências que eles tinham os minutos. Podia botar quem quisesse lá. E aí eles revendiam e aí tava uma marca, um jogo aparecia uma marca lá, alguns minutos de LED, porque os minutos não eram da federação. Eu continuo achando. O maior problema disso é de quem é dono da propriedade. Peguei um caso desse uma vez. Eu trabalhava para TempoBet. E uma empresa chamada Project Eleven, ou Entourage, porque eles usavam dois nomes. E venderam, 5 minutos, e aí estavam entregando 2, e às vezes nem entregava. Quem salvou foi o Fábio. Fábio Wolff. Exatamente, Fábio Wolff. Ele que salvou, ele, não sei como que caiu, não lembro direito como é que foi a história, caiu no colo dele aquilo lá, ele me liga, alguém dele me liga e fala, porra, vocês estão pagando 5, e eu vi o contrato, tudo, né, eu era funcionário da empresa, eu via isso, imagina, vocês estão comprando 5, não sei se eram 5, 6 ou 4, mas vocês estão comprando 5 e estão entregando 2, e tem jogo aí que pularam, tipo, esqueceram de vocês, e ele que salvou, mas naquela ocasião tinha um certo limite, agora não. Você lembra que eu estava na Sport Radar, eu conversei muito com você, né, sobre isso. Sobre isso. A gente, aliás, foi na época mais ou menos que a gente se conheceu. Eu lembro bem desse caso também. E acontecia muito, mas era uma outra época, cara. Era uma época bem mais difícil de fazer as coisas acontecerem. Eu não acho que a Conmebol e a FIFA perdem dinheiro por ter uma marca só e fazer aquela propriedade ficar mais potente, robusta, né? Dar nobreza para quem compra aquele title sponsorship. Não, eu gosto. Eu acho mais relevante. É um conceito, eu também acho. A primeira campanha do segmento que eu vi patrocinando um time foi no Corinthians. Winner Play. Não sei se você lembra deles, dos caras. Eu lembro. Eu chego no stand deles, não lembro se foi num evento qualquer aí que eu tava lá, e se eu falo qualquer, deve ser SBC, né, obviamente. Chego, a indelicadeza, destrói. Eu gosto de destruir ele. Não, mas eu chego no evento e conheço esse cara, um Gabriel. E aí ele, eu tô lançando um negócio animal, não sei o quê, um israelense. E é patrocínio isso não era 2018 ainda. 2000 é alguma coisa antes de 18. Patrocínio do Corinthians. Eu falei, como? Como é que você vai entrar lá? Não tá ficando louco? Não, a gente montou uma estrutura tal, com o pessoal, acho que do Nordeste envolvido, né? Marcelo, Margores, uma coisa assim, enfim. E vamos entrar com a marca de Winner Play, Winner bem grande, Play infinitamente menos destacado, né? E foi mesmo, na SBC, agora lembrando, foi na SBC. Na época era um bom evento. Só para pegar você 2 vezes. Um dia ele sai daqui e puto, né? Eu sei, você é um gentleman, mas eu preciso sempre provocar você. E aí, deu tudo certo, o cara entrou, né? Foi o primeiro que eu vi. Depois NetBet, lá com o pessoal do Maracanã, né? Que nem aqui mais está, né? Eles não estão mais aqui. Uma pena, né? Uma pena, não é? Só Edson nem tá, eu acho mais, né? Acho que ele está focado no internacional. Acho que a última vez que... exatamente. Eu falei que ele estava, mas não estão aqui no Brasil. Uma pena mesmo. Tem uma etapa antes. Começaram a ter muitas marcas patrocinando os clubes de fora do Brasil que caíam nos grupos da Libertadores. Isso eu vi também. Isso mesmo. Eu fiz alguns desses. Então vamos lá. O Danúbio do Uruguai, esse foi um caso real. Por um sorteio de Libertadores, caiu num grupo de Libertadores de primeira fase que tinha o São Paulo e o Corinthians. Então ele ia jogar obrigatoriamente 4 jogos televisionados contra times brasileiros de massa e 2 aqui, que eram os jogos que ele era visitante. A marca brasileira foi lá, pediu para entrar em contato, o patrocínio, gente. O Danúbio era pouco diferente do meu time da Várzea, sério mesmo, em termos de estrutura e valores. E aí a marca patrocinou para aparecer na transmissão do Brasil. E aí que marca? Era Boombet. Nossa, Boombet. Ah, Boombet. A Boombet. A Boombet tinha uma proximidade com
com a Sport Radar por outros negócios e a gente Claro. intermediou enquanto o embrião dessa divisão de patrocínio que a Sport Radar fez depois. A gente começou a prestar atenção que era uma propriedade barata que funcionava e não tinha barreira. Você não estava patrocinando, você não estava pisando no mercado que não conhecia, você estava patrocinando de um outro time, entendeu? De outro país. Era um clube de outro país que vinha jogar, mas aquele marketing era para o público brasileiro de uma marca brasileira. E aí começou a ter isso mais. Aí 2018 veio. Aí em 2018 veio a NetBet, a Stadium e aqueles que eu citei que eu fazia com a Sport Radar quando eu comentei com a Carla que eu tive naquela época, que foi os casos da Casa de Apostas, Betsul, patrocinando um monte de clube. Acho que a gente patrocina o Corinthians também naquela época. Betsul, eu acho assim, cada trabalho um melhor que o outro. Aquela ocasião do Mas eles estão há lançamento muito no tempo BGC, também estão no há muito mercado, eles tempo. têm muita experiência. No BGC, você lembra que eles tinham os embaixadores, cada um para uma ação social específica, né? Nós Achei estávamos muito muito Eles estão há muito próximo tempo deles. no mercado. Eles né? fizeram uma coisa inteligente. Eles chamaram um de cada esporte, que não necessariamente era o futebol, mas proeminente, mas tinha uma condição. Eles tinham que ter um trabalho filantrópico para que ela jogasse um investimento de uma divisão chamada Jogo do Bem, que tinha no site, Muito bom isso aí. reverter para essas ações de marketing. Então tava o Oscar, o Mão Santa, do basquete. Um Sensacional. baita nome, todo mundo conhece. Sensacional, pra você ver que só não Falcão. tem foco. O Falcão, do futsal, que funcionou muito bem para o futebol. O Tanto que- Minotauro também ou o Minotauro? Um dos lutadores, que eu não lembro, acho que não lembro qual dos dois era, mas a Thaísa do vôlei. Mas você percebe que só não tem. Aí é criativo. Sai um pouquinho só do patrocínio de grandes clubes de futebol. A gente dá aquele loopingzinho e dá o passo para Eu, trás. como não gosto muito de futebol, não sou nenhum amante desse tipo de Gosta esporte, mais de ações assim. eu acho isso aí Mas fantástico. faz a Tem muita diferença. gente que não gosta de futebol como eu. Mas eu tá? acho que faz a diferença. Você sai Muito bom você isso. sai do comum. E aí todo mundo lembra. Ô, cara, mas é tão... Assim, você deve perceber muito mais que eu, que, enfim, estou de fora do marketing esportivo. É tão mais negligenciado o atleta de outros esportes em relação a Claro, patrocínio. claro. Quando você tem alguma coisa, e hoje eu vejo o Bet aí botando dinheiro em um monte de coisa interessante, já estou começando a chamar de Bet, essas empresas de operador, chamar de operador agora, mas já virou Bet. Eu já vejo as tais Bets aí colocando dinheiro, eu lembro de atleta que corria descalço, só não tenho mais visto. Deve ter um outro esporte aí que ainda carece Que ainda é negligenciado. Com certeza, Né? mas não é como era antigamente. Enfim, não sei se justifica, porque, claro que não tem a mesma audiência tudo mais, né? Não sei se justifica a desculpa, né? Mas eu acho que a gente tem que estar em tudo. Mas eu acho que a gente tem que Sim. olhar para outros Tudo. esportes, sim. Eu acho que vale a pena puxar o gancho, até para que vocês vejam um pouco da estratégia da Soft Suisse, né, aqui no Brasil, com o próprio Rubinho Barrichello. Quando a gente estava avaliando o que a gente queria fazer aqui no Brasil, o tipo de marketing começou a dividir comigo o que eu achava, enquanto brasileira, para que fosse mais tropicalizado e tudo mais. E tinha uma série lá de opções. E eu sugeri bastante e fortemente que fizéssemos essa parceria com o Rubinho. Por quê? Porque tem assim, um grande fit com a nossa cultura, né, de empresa. Ele, enquanto personalidade, funciona muito no Brasil, né? E para quem não é brasileiro não entende, né? Que ele é muito família, que ele é muito querido por todos, que ainda é uma pessoa muito ativa, que sempre participou e participa muito de decisões relacionadas à tecnologia quando corre. E o interessante é que ele participa das nossas reuniões de decisões relacionadas na Soft Suisse. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é muito Não fazia interessante. ideia. Então, Não é só um embaixador mesmo. não, ele não é, tanto que ele é diretor não executivo da Claro. Soft Suisse, ele participa. Então, isso é muito interessante. A gente tomou essa decisão porque a gente sabe do conhecimento dele e do quanto ele pode ter esse envolvimento com a Soft Suisse. E tem. Você veja Então, só. assim, é diferente. Então, a gente sabe que, assim, acredito eu que com muitos outros atletas, quando essa decisão é acertada, como foi a nossa com o Rubinho, como diretor não executivo, a gente pode ter a participação do atleta para falar de performance, para falar de resultado, não só como embaixador, mas para auxiliar as marcas nessa coisa da tropicalização do processo, que é diferente. Você pega uma empresa que é de fora no Brasil, como é que a gente fala de tropicalização de processo? Quando você tem alguém que é um atleta de alta performance, que trabalha aqui no Brasil, ele auxilia muito com relação ao processo.
ele pode falar sobre tecnologia, se ele trabalha dentro de um contexto tecnológico, como é a Todas as Fórmula formas, 1, mas Exatamente. ele pode falar sobre isso, né? E Dados outras, e tudo mais, né? claro, e outros atletas de outras categorias seguramente poderão contribuir. Inclusive o futebol. A gente sabe claro. que tem muita tecnologia Sim, envolvida. sim. Tem- A Fórmula 1 é demais. a Fórmula 1 Ou o é automobilismo em geral, né? geral, mas tem É número muita em cima de tecnologia. número. Para quem gosta, né? Para quem É. conhece, sabe que tem muita tecnologia envolvida, né? Então, Não, eu confesso que eu abro o olho e de repente eu tô num palco que eu olho pro lado e falo, nossa, eu tô com o Rubinho Barrichello. Eu não tinha me ligado, porque eu fui lá e foi recepcionar. sensacional, não foi? Não imagina, do cacete. Eu Foi fui lá recepcionar sensacional. junto com a irmã e tal, né? Pá, e aí a gente entra. Até ali não tinha percebido, né? Fora que ele é incrível, né? A Não, simplicidade, a Ô, humildade, sempre ele é foi incrível. Ele é O incrível. Rubinho, não conheço Fantástico. o Rubinho. Primeiro, eu acho muito legal o jeito que vocês ativam. Para quem não tá entendendo, o Rubinho Barrichello, piloto que foi de Fórmula 1, ou ainda é de Aliás, Stock aniversário Car. dele essa semana. Ah, é? Eu não sei quando a gente vai, eu não sei quando a gente vai, Transmita. quando a gente vai. Nós estamos gravando no dia 20 de maio. Dia 23 é aniversário Ah, dele, bom. só Manda para que a os gente parabéns Nós já pra ficam ele, os então. parabéns também, claro. E o Em nome agradecimento por em estar nome lá do conosco. Brazilian Lounge, os parabéns para ele. Voltando ao que eu estava falando, eu gosto muito do jeito que vocês ativam, vocês fazem alguns eventos de experiência com ele, que são muito legais, e ele sempre foi uma figura muito simpática. O Rubinho sempre foi uma figura muito simpática. Foi um belo de um piloto, ele participou de uma Continua época... sendo, né? Você viu que ganhou na NASCAR Fórmula essa 1, semana? ele pega uma época ingrata, Nossa. ele pega uma época ingrata pós-cena, traumática para o Brasil, É verdade. e com outros pilotos fazendo a festa, mas ele sempre competiu muito bem e sempre justificou performance para o brasileiro. E sempre foi simpático. E sempre exemplo foi de muito resiliência, simpático. né? Eu acho que exemplo Com de certeza. resiliência. Você vê, ele continua correndo.